Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia, sobre as formas do relevo brasileiro. No mapa que vocês estão vendo aí, estão representadas as três grandes unidades do relevo brasileiro: os planaltos, as depressões e as planícies. Vamos observar. Aqui nessa legenda, nós estamos vendo a cor marrom, são as planícies. Vocês podem ver aqui, ó, ao longo do litoral e também no interior do Brasil. Planalto, essa partezinha verdinho claro, eu acho que é o que predomina, não é? Vocês estão vendo aí que tem muitos lugares com planaltos. E essa parte amarelinha são as depressões. O que está falando aqui sobre depressão não é o estado emocional da pessoa, não. É o tipo de relevo. Nós vamos estudar cada um deles. Primeiro vamos entender o que é a altitude. As grandes unidades do relevo brasileiro apresentam características muito específicas, como formas, variações de altitude e processos de transformação, por exemplo. Essas formas sofrem mudanças provocadas pelos agentes externos, como a água, o vento e a temperatura. A altitude é a altura em relação ao nível do mar. Vamos entender. Na geografia, a altitude é um conceito que está relacionado à distância vertical, ó, em metros, de determinado ponto em relação ao nível do mar. Ou, em outras palavras, a altura de uma superfície comparado ao nível do mar. Aqui está o mar, o nível, né? E nós contamos a altura deste relevo, desse monte, da superfície até a altura, né? Até o ponto máximo que ele tem. Então, o tamanho dele, nós chamamos de altitude. Vamos conhecer agora cada um dos principais tipos de relevo do Brasil. Planalto. Planaltos são terrenos de superfícies irregulares com altitudes mais elevadas que as terras vizinhas. Suas encostas sofrem desgastes causados pela água e pelo vento, formando os terrenos ao redor, como as planícies e as depressões. Esses desgastes recebem o nome de erosão ou processos erosivos. Olha, aqui nós temos exemplos de vários planaltos. Ele é em cima, ele é plano, mas ele é alto. O que vocês estão vendo aqui foi causado pela erosão. O que é a erosão? É a ação da chuva e dos ventos. Então, vai desgastando a terra, vai desgastando o relevo. Nesse caso aqui, o planalto. Olha, ele é plano em cima, mas ele é alto. E o que é erosão? Como eu falei, é o desgaste do solo causado pela chuva e pelo vento. Então, isso aqui era tudo plano, mas a chuva, o vento, os desgastes naturais causaram esse enorme buraco. E o que é serra? É um outro tipo de relevo que a gente pode encontrar muito aqui no Brasil, inclusive em Sergipe. Vocês já ouviram falar na Serra de Itabaiana? Então, eu também já fui lá. Algumas formas se destacam nesses grandes conjuntos. Serras são superfícies de relevo elevado, já bastante modificadas pela erosão, com altitudes acima de 600 metros em relação ao nível do mar. Para ficar mais fácil, vamos chamar assim: serra é um conjunto de montanhas, uma montanha aqui, outras por aqui, aqui. Então, quando um local tem um conjunto de montanhas, esse lugar nós chamamos de serra. Escarpa é também um tipo de relevo. São terrenos que lembram um enorme degrau, olha só. Você pode estar andando por aqui, na planície, e aqui tem uma escarpa. É como se fosse realmente um enorme degrau.
Você não consegue colocar sua perna aqui, como consegue colocar nos degraus lá da escada da escola ou em outro qualquer lugar que você subir. É muito grande. Com altitudes variadas de 100 metros a 800 metros, as escarpas são frequentes nas bordas dos planaltos. Então, aqui, ó, nós estamos vendo aqui o planalto. Isso daqui é chamado de escarpa. É esse espaço que tem do solo, da planície, se for o caso, até aqui em cima do planalto. Então, essa parte aqui nós chamamos de escarpa. E o que é tabuleiro? É um outro tipo de relevo. Tabuleiros são elevações que atingem entre 20 metros e 50 metros. Eles são menores. E aparecem margeando o litoral, em paredes da costa brasileira, desde o Amapá até o Rio de Janeiro. Geralmente nós vemos o tabuleiro à beira do mar, na praia, como está mostrando no livro de vocês. Este aqui não é na praia, é numa floresta. Ó, borda de tabuleiro chapada é isso daqui. Área de preservação permanente a 100 metros de altura. Aqui, ó, daqui para aqui, em 100 metros de altura. Monte. Ele é bem pequenininho. Isso aqui a gente sobe, ó, em 3 minutinhos. Ele é bem baixinho. Montes são elevações que aparecem de forma isolada. Você pode encontrar um monte aqui e caminhar bastante de carro, pode ser a pé ou de carro, e você não vai encontrar logo, um perto do outro, como a serra, né? Tem várias montanhas, uma perto do outro, uma perto da outra. Mas os montes não, são bem isolados, um aqui e outro ali, e eles são pequenos, bem pequenos, dá para você brincar nele. Chapada. Chapadas são formas de relevo que apresentam uma superfície aplanada, semelhante ao tampo de uma mesa, com queda acentuada em um dos lados. Aqui, ó. A chapada, isso aqui é bem grande, você pode andar, conhecer. Aqui na Bahia tem a chapada muito conhecida, Chapada Diamantina. Você pode chegar aqui em cima e tem bastante espaço aqui em cima e aqui, ó, cai um pouco, né? Uma queda acentuada. A gente tem que ter muito cuidado. Você vê que os relevos, os tipos de relevos do Brasil são muito parecidos, né? Um detalhe ou outro que diferencia. Planície. Ah, esse é o mais bonito que eu acho. Um dos, né? São vários. Planície é como um campo de futebol. É plano e baixo. Planícies são terrenos planos de altitudes menores que surgiram pelo acúmulo ou depósito de fragmentos de rochas trazidos pela água dos rios, dos mares ou dos lagos. Esses fragmentos de rochas são denominados sedimentos. Esse daqui, né, tem pouquinhos sedimentos de rocha que você vai encontrar, um aqui, outro ali, aqui, ó, são pedrinhas. Depressão. Então, como eu falei, depressão pode ser o estado emocional de uma pessoa, mas se tratando de relevo, vejam, aqui nós temos as chapadas, nós também temos planalto, aqui são escarpas e aqui ao meio é o que nós chamamos de depressão. É esse espaço que fica aqui, ó. Tudo isso aqui foi causado pela erosão também, pela ação do vento e das chuvas. Vocês conheceram agora os principais tipos de relevo do Brasil. A nossa aula fica por aqui, fiquem com Deus e até a próxima.